precisa de uma instrução. Para construir esse galpão, o engenheiro deu uma instrução e os profissionais executaram o serviço. Quem aqui trabalha com obra, construção? Aí, tem dois aqui, ó. Aí, Wagner, ó. Quando vocês pegam uma planta de um arquiteto, de um engenheiro, vocês executam, não é assim? Alguém um dia desenhou... Agora eu não sei mais o que é isso, porque era um banco, aí virou um púlpito. Alguém desenhou e alguém executou. Quem está entendendo? E existe um Criador dos céus e da terra. E Ele está aqui. E Ele tem instruções para o teu povo. Então, em Gênesis, ele começa. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Abra em Gênesis 1. Vamos ler junto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos ler todos juntos. Fala assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Só que no verso 2, diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E eu quero fazer uma pergunta essa manhã, eu sei que a maioria já sabe, já conhece, mas essa pergunta é para você pensar junto comigo. Deus faz algo imperfeito? Deus faz algo incompleto? E como no princípio Deus criou os céus e a terra, no versículo 1 e no versículo 2 a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Então nós sabemos que, nós que já estudamos, que entre o versículo 1 e o 2 passaram muitos anos. E ali quem vai nos dizer, Ezequiel, Isaías, vai falar sobre a queda de um anjo de luz chamado Lúcifer, e ele é expulso do céu pela sua desobediência, e quando ele cai na terra há um choque que a ciência vai chamar de Big Bang, e ali tudo que estava feito por Deus, porque Deus faz tudo perfeito, Deus criou os céus e a terra, e quando ele choca, tudo se destrói, tudo se desfaz. O choque de um querubim repleto de luz caindo do céu na terra, acontece algo terrível. Então a terra fica sem forma e vazia. Pega isso. Por isso, o maior milagre de todos foi Jesus pisar nessa terra. Vou falar de novo, o maior milagre que já aconteceu foi Jesus pisar nessa terra. Talvez você já escutou muito isso, o melhor de Deus está por vir na sua vida. Não, o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás, nasceu de uma virgem, morreu numa cruz para pagar os seus e os meus pecados, e ressuscitou, está vivo e vive eternamente, e ele já venceu. E se ele já venceu, você também certamente vencerá. Por isso, um dia um homem de Deus chamado Billy Graham estava reunido com o presidente dos Estados Unidos, e o presidente diz: hoje é o dia mais importante do mundo. Por quê? Porque o homem pisou na lua. E Billy Graham diz: meu presidente, me perdoa, mas o dia mais importante do mundo não é o dia que o homem pisou na lua, mas o dia que Deus pisou na terra. Então você imagina um querubim de luz caindo na terra, o estrago que fez. Imagina Jesus, o próprio Cristo, andando nessa terra. Isso é um maior milagre. Só para você entender. Por isso que ele teve que vir como homem. Por isso que ele sofreu como homem. Porque se tivesse uma gota de Deus, tinha explodido tudo isso aqui. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus criou os céus e a... Não, prega comigo. Deus criou os céus e a... 3 vezes. Deus criou os céus e a... O que ele criou primeiro?
Sabe por quê? Porque o céu tem que ser sua referência. Sabe por que muitos estão decepcionados, machucados, doentes, fracos? Quem quer saber, diga amém. Porque a sua referência é da terra. E aqui vai uma que vai te curar. Tudo que é da terra, uma hora vai te frustrar. Tudo que é da terra, uma hora vai te decepcionar. Tudo que é da terra vai falhar. Mas se a sua referência for o céu, aleluia, no céu tem tudo que você necessita, no céu não tem falta, no céu tem fartura, no céu não tem doença, no céu não tem choro, no céu não tem dor, e tudo que você precisa está no céu, porque Deus, o trono dele está no céu. Então volta comigo aqui, Deus criou os céus e a Bíblia diz que a terra era sem forma. Por quê? Porque nessa queda de Lúcifer tudo se desfez. Aí Deus começa a liberar as suas instruções. E a primeira ele fala que haja luz. Mas sabe o que é interessante? É que só no versículo 14 ou 15, coloca para mim Gênesis 14 ou 15, vai dizer que ele fez o sol. Só que a primeira instrução é que haja. Coloca o 3 primeiro, perdão, volta aí. Gênesis 1, 3. Olha lá. E disse Deus, haja, e houve luz. Vai para o 15. E diz no 15 que ele fez os luminares na extensão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. Um para iluminar a noite, para governar a noite, e o outro para governar o dia. Ele está falando da lua e do sol. Então que luz é essa que ele fala no 3? Se o sol ele fez lá na frente. Pensa comigo aí. Que luz é essa? O que diz João 8,12? João 8,12, o que diz? Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! Deus, o Pai, ele dá uma instrução que haja luz. O Filho se manifesta. E agora tudo aquilo que estava destruído começa a se refazer. Viaja comigo. Quem quer viajar comigo aqui? Eu imagino uma árvore toda distorcida. Eu imagino um lago tudo desfeito, um pedaço aqui, um pedaço aqui. O mar, irmãos, o mar tudo arrebentado, a areia para lá, a água para cá, tudo para cá. Aí ele começa a fazer assim, mares, vem aqui. Aí o mar começa a vir, só até aqui, daqui para lá não, fica aí. Rios, corram para cá, tá? Aí os rios começam a obedecer, aí as árvores começam a se refazer. Meu Deus. Pela instrução de um arquiteto perfeito, tudo começa a se refazer. E agora eu quero colocar um tema nessa mensagem. Se nós obedecêssemos à instrução do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, certamente a nossa vida seria muito melhor. Então qual é o nosso problema, pastor? É não seguir as suas instruções. Porque há um poder na instrução de Deus. Fala isso para o teu irmão, há um poder na instrução de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então a Bíblia vai dizer, em Marcos 4,35, não vou ler para a gente ganhar tempo aqui, que há uma tempestade. Eu creio que nós estamos exatamente em um momento
que nós estamos atravessando uma tempestade. Estou falando espiritual. Nós estamos atravessando uma tempestade. Fala isso, eu estou atravessando a tempestade. Porque Deus não quer que você fique parado no meio da tempestade, Ele quer que você atravesse a tempestade. Porque Deus te chamou para ser águia, e a águia, quando ela vê a tempestade, ela encara a tempestade, e ela atravessa a tempestade, e ela passa por cima da tempestade, aleluia! E aquele que confia no Senhor renovará as suas forças e vai subir como a águia. A águia é o único animal que olha para o sol e ela consegue encarar o sol e ela vai em direção ao sol. O Senhor está dizendo para alguém essa manhã: você está na tempestade, mas existe o sol da sua justiça e você não pode olhar para a tempestade. Foque no sol da sua justiça e vai de encontro a Ele. Porque quando você olhar, você já passou em cima da tempestade. Então, eles estão atravessando uma tempestade, mas tem alguém no barco. E eles não conseguem entender quem está no seu barco, e eles correm até aquele que está dormindo. A Bíblia diz que ele está dormindo numa almofada. Aleluia. Aleluia. E eles acordam ele. Ô mestre, você não está vendo que nós vamos perecer? Deixa eu usar palavras de Jesus aqui no dia de hoje. Ele fala: claro que não, como que eu vou ver se eu estava dormindo? Você não está vendo que eu estava dormindo? Aí eu imagino eles dizendo: mas como você consegue dormir no meio da tempestade? Ele acorda assim: é porque eu sou Jeová Shalom. O Senhor é minha paz. E a paz está aqui, não está no que está acontecendo à minha volta. Ah, meu Deus. Aleluia. Então, ele levanta, ele diz: existe uma tempestade aí? Tempestade, acalma-te. Vento, cessa. E aí você conhece, eles dizem: quem é esse que até os ventos o obedece? Quando você está atravessando uma tempestade, pouco tempo depois você vai ficar: quem é esse? Quando você confiar em quem está no seu barco, pouco tempo depois, a única coisa que vai sobrar para você é falar: quem é esse que até os ventos o obedece? Mas ele deu o quê? Uma instrução: vento, cessa. Não, você não está entendendo. Alguém já entendeu aqui. A tempestade que você está enfrentando é só uma palavra dele: vento, cessa. O vento vai cessar. Só que você está correndo para onde? Será que eu estou correndo para a internet? Será que eu estou correndo para o homem, esperando algo da terra? Ou estou indo na pessoa certa, que tem uma instrução que pode cessar tudo, que tem uma palavra que pode mudar tudo? Pare de olhar para as circunstâncias e comece a olhar para o autor da sua vida. Ah, meu Deus! De repente a Bíblia vai falar que tem outra tempestade. Fala para o teu irmão assim: vai ter outras. Ei, irmãos, Davi pegou 5 pedras. Você sabe por que ele pegou 5 pedras? Porque Golias tinha mais 4 irmãos. Davi tinha irmãos, Golias tinha irmãos e era tudo o tamanho dele.
Você está entendendo isso? A Bíblia diz que tem a outra tempestade. Olha para mim, fala assim, outra tempestade. Só que agora Jesus não está mais no barco. Eita glória, pastor, achei que ia melhorar, piorou, Porque vai ter momento, acho que só acontece comigo isso, que você olha para o lado, para o outro e fala, Senhor, cadê o Senhor? Eu sei que o Senhor está aqui, mas não estou te sentindo, não estou vendo. Está tão difícil. As batalhas estão tão grandes, a tempestade está tão forte. Eu não consigo ver, sentir o Senhor aqui. Alguém já passou por isso ou só eu? Eu falo que eu sou mal acostumado, porque eu amo tanta presença dEle. Se eu não sentir Ele, eu já fico desesperado. Eu falo para Ele, eu não sei mais viver sem o Senhor não. Eu sou igual criança, eu quero toda hora a atenção do meu pai. Eu não largo Ele, irmãos. Ei, presta atenção. Tá bom, filho, depois você tira mais, senta lá. Te amo, viu? Olha para mim. Olha para mim, em nome de Jesus. A Bíblia diz que vem outra tempestade e Jesus está lá no monte. Ele está falando com alguém aqui agora. Vai ter tempestade, você vai falar, mas ele está longe. Mas a Bíblia diz que os olhos dele passeiam por toda a terra. Os olhos dele estão lá na sua casa, lá. Está vendo a sua história, está vendo as suas batalhas, está vendo as suas lutas. Aí você diz, mas ele não está perto, mas ele está de olho. A outra tempestade vem e ele está lá no monte. Ele está olhando, ele fala, ei, os meus filhos estão em apuro. Aí o que ele faz? Aí ele vai e começa a andar sobre as águas. E aí quem está esperando as coisas da terra vai falar, é fantasma! Socorro! Ele vai falar, não, não é fantasma não, sou eu. Então Pedro, sempre tem um Pedro, vai falar, se é o Senhor mesmo, faça eu ir junto. E aqui está a instrução, ele fala assim, vem. Primeiro ele dá uma instrução em João 16, 33, ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Vira para o teu irmão e fala assim, ô Juninho, você vai ter aflições, porque no mundo tem, mas tem de bom ânimo. Falei João 16, 33, vocês colocaram errado. Fala assim pro teu irmão, você vai ter luta, mas tem de bom ânimo, ele já venceu. Oh glória! Chegou até um café aqui, glória a Deus, aleluia. Ei, sabe qual é o nosso problema? Que a gente acha que Deus fica brigando com o diabo, irmão. Sabe, a gente acha que é Street Fighter, aí Deus dá um Hadouken no diabo, aí o diabo dá um Horyugen em Deus. Não, ele já venceu. Fala pro teu irmão, ele já venceu. Deus não briga com o diabo, não. Então quem que briga? É nós, irmão. Fala pro teu irmão, é nós. A luta é nossa. Ele quer falar pro inimigo, os meus filhos te venceram. Porque não tem graça ele vencer, ele é soberano. Mas quando ele vê um filho dele, de carne, de sangue, humano, vencer, ele fala, tá vendo quem são os meus filhos? Aleluia! Então eles falam, é fantasma. Ele fala, não, Pedro, vem. Vem, olha a instrução. Vem. Coloca aí Mateus 14, 29. A Bíblia diz que é na quarta vigília entre 3 e 6 da manhã,
Jesus andando sobre as águas. E aí Pedro fala, eu quero ir. Então ele dá essa instrução, vem Pedro. Mateus 14, 29, é isso mesmo? E ele disse, vem. Olha essa palavra vem, olha para ela, olha fixamente para ela, vem. Olha para ela e ele está olhando para você. Olha para ela porque ele está olhando para você. Ele olha nos seus olhos agora e ele te chama pelo nome, Pedro, vem. Uou! Eu estou vendo ele te chamar, vem. Vem para onde? Vem viver o sobrenatural. Vem andar sobre as águas. Até hoje você andou em lugar seguro, mas eu estou te chamando para viver o impossível, para viver o sobrenatural, o extraordinário. O que? Andar sobre as águas, porque eu estou dando uma instrução. Vem! Vem! Sai desse lugar de religioso, eu sou evangélico, eu vou domingo no culto. Não, viva o extraordinário, segunda, terça, quarta, quinta, anda sobre as águas. É a vontade dele que você viva o sobrenatural, que você saia da terra. A terra vai te frustrar, a terra vai te decepcionar, a terra vai falhar, mas o céu, Ramá Chamá, é onde está o trono da glória de Deus, e do céu vem uma instrução onde vem andar sobre as águas. Porque se você olhar a tempestade, você não vai andar sobre as águas, mas se você andar segundo a palavra, vem, você vai andar. Eu estou falando de Pedro, irmão. Aquele que falhava toda hora. Aqui o Espírito Santo nem tinha descido. Aquele que errava mesmo, que julgava, que era teimoso, que era nervoso. Ele obedece uma instrução e anda sobre as águas. Você não está entendendo? Deus está falando, você também pode. É só você seguir a instrução de Deus. Meu Deus! A instrução dele, irmãos, vai fazer tudo mudar na sua vida. Só que no verso 30, coloca aí, filho. O verso 30, Mateus 14, 30. A Bíblia diz que veio um vento forte. Olha lá. Mas sentindo o vento forte, teve... Sempre vai vir um vento forte para te parar. Aleluia. Agora quando você sentir o vento forte, você fala, estou no caminho certo. Ei, Deus está entregando uma chave aqui essa manhã, receba aí. Sempre quando você vir um vento forte, você fala, eu estou no caminho certo. O medo não vai me parar, o vento forte não vai me parar. Eu vou prosseguir, eu vou continuar, porque eu estou debaixo de uma voz de comando. E essa voz, aleluia, é que vai me levar para o propósito. Essa voz que vai me fazer andar e viver o sobrenatural. Então a instrução de Deus, irmão, vai te fazer viver algo extraordinário. Não vou falar de novo. A instrução de Deus vai te fazer conquistar o que você jamais conquistaria. Receba isso. Se você conquistar muito sem a instrução de Deus, uma hora você vai perder tudo. Mas se você conquistar um pouco com a instrução de Deus, Ele vai multiplicar. Não queira caminhar sem a instrução de Deus. Vai dar ruim. Provérbios vai dizer que é como você dirigir um carro com o pneu careca de encontro ao muro. Quando Asaf escreve o Salmos 73, ele olha para a prosperidade do ímpio. Mas no Senhor eu tenho um lugar seguro. É algo concreto.
Asaf, um dos maiores adoradores, ele para olhar a prosperidade do ímpio e Deus mostra para ele: isso é tudo passageiro. Porque o que eu tenho para você é eterno. Não existe prosperidade em outro lugar que não seja em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vira para o teu irmão e fala assim: você está ouvindo quem? Você está caminhando debaixo de qual instrução? Porque céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passará, diz o Senhor. Oh! E tem hora que a instrução de Deus vai mandar você deixar tudo. 1 ano e 4 meses atrás eu tive uma instrução: sai e deixa tudo. Porque já tinha nascido no coração de Deus a Ipe Jacareí. Mas ele precisa de alguém que obedece a sua instrução e vai. A minha tesoureira, ela falou assim: pastor, não vai dar. Eu falei: vai. Porque ela estava com os números, com a calculadora. Ela estava olhando para a terra, porque ela é muito certa com as coisas. Ela disse: pastor, não vai dar. Eu falei: vai. Eu estou debaixo de uma palavra. E ela falou: amém, pastor. E hoje nós estamos aqui, vocês estão aqui. Deus está aqui. Fala assim para o teu irmão: a instrução, ela te cura. E se ele não falou glória a Deus, fala de novo. Sabe, irmãos, tem muitas curas na Bíblia. Eu vou falar de algumas rapidamente, que só foi uma instrução. Existem curas que precisa pôr as mãos, orar. Mas a Bíblia vai dizer, em Lucas 17:11, que Jesus ele encontra 10 leprosos. Fala assim, 10. E ele dá uma ordem, uma instrução. Vá, olha lá. Ele passa no meio de Samaria. E quando no verso 19, coloca, não, verso 19 não, deixa eu ver. Põe aí de novo, vai. Põe aí, vamos ler. Jesus, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, pula. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Olha para mim. Você vai pular, peraí. Por que de longe? Porque o leproso, ele chegava diante do sacerdote, e o sacerdote detectava aquela lepra e falava: você é leproso, você tem que ficar excluído. E ele não podia se socializar, ele não podia ficar no meio de pessoas. Então, quando ele estava andando porventura, se ele encontrasse alguém, ele próprio tinha que gritar: leproso, leproso, e as pessoas saíam, e ele tinha que sair de perto. Então Jesus encontra 10 leprosos de longe, passando de longe, porque com certeza eles tinham anunciado: leproso, leproso. Continua. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Pega isso. Ele só falou de longe: vai até o sacerdote. E a Bíblia diz que quando eles estavam indo, no meio do caminho, imagina essa cena, estava assim: ué, você está ficando limpo? Eu também. Por quê? Porque eles obedeceram uma instrução. Eles falaram: ah, magoei, Jesus não pôs a mão na minha cabeça, Jesus não fez uma visita para mim. Meu Deus, acho que Deus está falando com alguém aqui.
Jesus não lembrou de mim, não colocou a mão na minha cabeça, não colocou um óleo ungido, não orou, não fez uma oração forte. Ele só falou, vai até o sacerdote. E deixa eu te falar algo. Aqueles homens tiveram que ter coragem. Porque como que um leproso ia chegar diante de um sacerdote? Então eles acreditaram. Eu vou falar de novo. Ai, se a igreja ouvisse as instruções do Senhor. Pastor não ia ter trabalho nenhum. Oh, glória. Ia ser só glória, só vitória. Aí sim ia ser só vitória. Uma instrução. E quando eles estão indo, eles são curados. Ei, Deus vai curar alguém agora. Obedeça a instrução do Senhor. O Senhor disse, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor disse, 10.000 vai cair de um lado, 1.000 do outro, mas você não será atingido. O Senhor disse, seja forte e corajoso. O Senhor disse, você meu filho, aleluia, você é filho do Pai, e você foi enxertado, você foi escolhido, e agora você pode dizer, Abba, Pai, quer dizer meu paizinho, porque Ele te escolheu, e não foi pelo que você fez, mas foi por quem você é. Ele disse, o sangue te libertou. Então o que você está dizendo? Porque a autoridade está na sua boca. É só luta na minha vida, vai ser só luta mesmo. Que vida difícil, vai ser difícil mesmo. Eu estou sentindo dor aqui, não. Fala assim, eu já sou curado, porque o sangue de Jesus me curou. Eu já sou vencedor, porque a palavra dele diz que eu sou vencedor. Eu estou te apresentando uma chave. Desde o momento que o sangue de Jesus desceu naquela cruz, você tem autoridade sobre o inimigo. Em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem todo o poder. Então quem dá lugar ao diabo, a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Quem que dá lugar ao diabo? Eu e você, irmão. Se a gente não der lugar para ele, ele não tem força contra nós. Vira para o teu irmão e fala, você é muito mais forte do que você imagina. Você é muito mais poderoso do que você pensa. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. Olha para mim. Mais 3 minutos. Eu quero encerrar. A instrução vai te curar. Mas vira para o teu irmão e fala, seja obediente à instrução. Jesus faz um lodo, coloca no olho do cego, de nascença, e fala, vai ao tanque de Siloé. Irmãos, quando você for em Israel comigo, eu profetizo, você vai para Israel comigo, em nome de Jesus, você vai ver que do lugar que Jesus fala com ele até o tanque de Siloé, é 1 quilômetro mais ou menos. Você imagina um homem cego andando com barro no olho, 1 quilômetro. Porque ele seguiu uma instrução. Está vendo como uma palavra direcionada por Deus muda tudo a nossa vida? Vai lá. Sabe qual é o problema? É que a gente sabe muito. A nossa autossuficiência, o nosso orgulho. Com certeza no meio do caminho alguém está falando, ô cego, você está cego e louco agora, e burro? Fica andando com barro no olho? Imagina se o pastor Felipe por fazer barro aqui e jogar no seu olho. Você vai colocar lá no YouTube, pastor maluco. Lá no Facebook.
Fui lá, recebi uma benção, recebi um barro no olho. É ou não é? Porque nós somos bons, né? Nós somos melhores. Nós já sabemos demais. Essa palavra é para mim, tá, irmão? Não é para ninguém aqui não, é só para mim. Porque Deus está curando aqui hoje. Para que escutar a instrução? Eu já sei. Eu já sou bom. Pedro chega e Jesus fala assim: ô mestre, estão falando que a gente precisa pagar imposto aí. A gente precisa mesmo? Ele falou: precisar a gente não precisa, porque nós somos filhos. Isso aí é para os bastardos, mas para que não haja contenda, vai lá, pesca um peixe, abre ele, vai ter uma moeda, você paga para mim, para você, está tudo certo. Deus falou comigo. Deus falou comigo, eu na Dutra dirigindo, eu escutei essa palavra uma vez, e Deus falou comigo, quem era Jesus para Pedro? Falei, minha resposta religiosa, era o Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou assim, falei, então eu não sei, Senhor, me ajuda aí, você faz pergunta difícil. Ele falou para mim, Jesus para Pedro naquele momento era um pastor, um líder. Eu falei, Ele falou, Pedro não tinha recebido o Espírito Santo, não tinha revelação. Pode ver que depois disso, Pedro nega ele. Depois disso, Jesus fala para ele, afasta de mim, Satanás. Porque ele fala que Jesus não vai morrer, ele não estava entendendo ainda quem era Jesus. Ninguém entendia. Todo mundo foi entender depois que o Espírito Santo desceu. Então Deus falou para mim, quem era Jesus para Pedro naquele momento? Era um líder, era um pastor. E aí eu falei, meu Deus. E Deus falou para mim, imagina se você falar para suas ovelhas, vai lá no Paraíba, pega um peixe, vai ter uma moeda, você vai sair dali dando risada, o pastor tá maluco. Capaz que eu vou lá no Mercadão, compro um peixe já, sem espinho. É ou não é? E aí Deus falou para mim, por isso que a minha igreja não está vivendo milagres extraordinários. Fala assim, a instrução vai mudar a sua vida. Sabe qual é o problema da igreja? Eu vou falar. Deus está aqui. A igreja hoje procura uma igreja pela estrutura e não pela visão. Sabe quando eu amo, quando alguém chega na igreja e fala, pastor, qual é a visão? Eu falo, senta aí que tem história. E Deus vai dar muito dinheiro, porque o recurso nunca será maior do que a tua visão. Senão não é visão, é fácil. Mas Deus vai colocar o recurso dentro da sua visão, para mostrar que Ele é Deus. Aleluia. Porque a minha visão, irmãos, ela vai muito além do que o dinheiro pode pagar. Nós estávamos aqui numa vigília, era 3:30 da manhã, 4 horas da manhã, e aquela presença. E quem disse que alguém queria ir embora? O Davi ali estava assim, ó, eu não durmo hoje. Vai dormir, menino? Não. Minha sogra estava aqui. Glória a Deus, aleluia. Ela estava só assim, ó. Só que eu preocupado com os vizinhos, eu falei, Jesus. Eu baixava o som no último, eu ia lá do outro lado da rua e ainda sentia, eu ouvia o som, falava, meu Deus, eu tenho que parar, não posso. Eu falei, Senhor, me dá recurso para fazer uma igreja acústica, para a gente varar noite e noite e adorar o Senhor e não ter preocupação. Então eu sei que Deus vai dar, porque é uma visão. Hoje não tem condição nenhuma, mas certamente teremos. Você está entendendo?
A instrução de Deus, ela vai mudar a sua vida. A instrução de Deus vai te posicionar. A Bíblia diz que Abraão escuta a instrução de Deus. O pastor Guto falou aqui. Entrega Isaac. Abraão faz o quê? Ele obedece a instrução. Quando ele obedece, Deus fala, eu não preciso de Isaac. Eu precisava só do teu coração. Ei, olha para mim, por favor. Ele está falando assim, eu só preciso que você obedeça a minha instrução, porque eu quero te entregar uma chave. E não é qualquer chave, é a chave do céu. Receba a chave do céu, receba. Pelo simples fato de Abraão obedecer uma voz de comando de Deus. Sacrifica o teu filho Isaac, sim, está aqui. Fala, Abraão, não precisa mais não, porque eu já tenho o teu coração, agora não preciso do seu Isaac. Talvez nós vamos entregar uma oferta e falar, mas eu acho que não precisa. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus precisa do teu coração. Quando Abraão olha para mim, ele entrega o que Deus quer, Deus entrega a chave do céu para ele. Porque aquele que morria antigamente, ele ia para onde? Para o seio de Abraão. Meu Deus. Você está entendendo, irmão? E a Bíblia diz em Atos... Ah, meu Pai. A Bíblia diz em Atos 1:4. Jesus dá uma instrução fantástica e diz, não se ausente de Jerusalém. Fala isso para o teu irmão, não saia de Jerusalém. Ele fala, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Uau, uau, uau. Olha que instrução. Não saia. Fala para o teu irmão, não saia de Jerusalém. Jerusalém representa a igreja. Judéia representa os seus vizinhos. Samaria, aqueles que nem gostam de você. E os confins da terra chegou até Jacareí. Ele diz, fique em Jerusalém, que você vai receber poder, e você vai ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Uma instrução. E a Bíblia diz que o poder de Deus veio. Levanta sua mão. Fica em Jerusalém, porque o poder de Deus, a virtude do Espírito Santo virá sobre você. Rabachou! E você será testemunha. Por onde você chegar, quem é o Deus vivo que está em você? Eu quero que você fique de pé e leia comigo Apocalipse 2:26. E nós vamos cear. Eu falei que eu ia pregar de Gênesis a Apocalipse. Acabei em Apocalipse. Apocalipse 2:26. Coloca para mim, filho, por favor. Eu quero que todos leiam junto. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Glória a Deus. Nós vamos receber a Santa Ceia. Vou descer aqui. Aleluia. Olha para trás. Você vai ver uma equipe. Eu louvo a Deus pela vida deles.